Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Espero que sim, ó, pra Bolsonaro não tá muito bom não. Operação Lava Jato tá a milhão, velho. Cada dia que passa tá mais perto de setembro. Eita, o bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, velho. Vou trazer agora aqui um interrogatório, tá ligado? De mais um do gel lá do Núcleo 4 Ibraipá, Policial Federal, bagulho doido, viu? Dei uma pesquisada aqui, parece que ele é segurança de Bolsonaro, um negócio assim, bagulho de Abin também. Doideira, doideira, doideira. Por favor, desde já, deixa like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa pra ajudar nesses negócios de engajamento. Se não souber o comentário, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista, que é sempre bem-vindo e já deixa a perna de bolsonarista trêmula. Se puder fortalecer com o Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. E sem mais delongas, bora logo aqui para as ideias. Vamos iniciar, então. Eu apregou o réu Marcelo Araújo Bormevê. Esclareço que todos os réus permanecerão na sala, poderão ouvir o depoimento dos demais, entretanto, não podem interferir, tá? Como já orientado, tem que manter os microfones fechados. Senhor Marcelo, bom dia. O senhor me ouve bem? Sim, doutora Luciana, bom dia, eu ouço muito bem a senhora. Tudo bem. Iniciando o interrogatório, então, como determina a legislação, eu questiono se o senhor já teve oportunidade de conversar diretamente, reservadamente com seu advogado, antes da audiência. Sim, senhora, eu já conversei reservadamente com ele na data de ontem. Reitero, então, o seu direito constitucional ao silêncio, como disse na abertura, não há compromisso de dizer a verdade. O senhor tem inteiro contato e consciência da acusação que lhe é feita? Sim, senhora. Tá, então, eu vou iniciar primeiro sobre as perguntas pessoais, tá? O local em que o senhor reside, não precisa falar o endereço completo, só a cidade. Hoje eu estou recolhido em Matosinhos, mas a minha residência é da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ok. A sua profissão? Eu sou servidor público federal, sou policial federal. Policial federal. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Não, senhora. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não, senhora. Tem algum motivo particular que o senhor poderia atribuir essas acusações? Eu creio né, eu não sou político, mas eu creio que por divergências políticas podem ter sido isso, porque eu trabalhei na ABIN, né, durante o governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Creio por Ó, isso, porque quando a minha pessoa não tem nada contra. tá. Aqui nós só tivemos uma testemunha de acusação, mas cumpre fazer essa pergunta. O senhor conhece as testemunhas já inquiridas e tem alguma suspeição ou impedimento para apontar em relação a elas? Eu não acompanhei as testemunhas, mas eu não tenho nada contra as testemunhas que foram inquiridas, porque eu, eu tenho ideia de quem foram e algumas foram as minhas também, eu sei quem são os participantes, entendeu? A maioria das pessoas deste processo eu não as conheço. Ok, então, com relação às perguntas relativas aos fatos que lhe foram imputados, o senhor deseja responder às perguntas ou prefere exercer o direito ao silêncio? Não, doutor, eu prefiro respondê-las. Vai Por favor. responder todas as do juízo, da PGR e da sua defesa? Eu faço a análise delas e vejo se eu tenho condições de respondê-las. Ok, então vou iniciar aqui as perguntas, senhor Marcelo. O senhor trabalhou na ABIN, não é isso? Qual foi o período? Doutora, foi no final de 2019 até meados de 2022. As datas eu não sei precisar. E qual era a sua função e suas atribuições na ABIN? Agora, na minha função na ABIN era de coordenador geral. Eu exerci um cargo de subcomissionado de DAS 4 numa coordenação que se chamava CGCIC, CGCIC. E dentro dessa coordenação, existiam duas outras coordenações, onde eu tinha dois coordenadores, e as atribuições da coordenação geral, que eram fracionadas entre essas duas coordenações, era coordenar a realização de pesquisas
a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. A gente também, na coordenação, tinha a atribuição de administrar ferramentas, sistemas, né, que eram disponíveis à ABIN por instituições do governo federal, tais como a Receita Federal, a CGU, a Polícia Federal e não me recordo agora o outro. E esses sistemas eram sistemas de pesquisas utilizados pela coordenação, pelas coordenações, né, sob a minha gerência, e que também realizava pesquisas em fontes abertas, principalmente para responder o que a gente precisava. E essa coordenação recebia muitas e muitas solicitações, muitas solicitações. As solicitações, elas advinham do gabinete, né? Tanto na pessoa do diretor-geral, como do diretor adjunto, como de outros diretores da ABIN, que recebiam solicitações por terceiras pessoas, né, do governo federal também. E a principal função que tinha, né, uma das coordenações que chamava COPAC, COPAC, ela cuidava da parte de pesquisar pessoas físicas. Muitos dos serviços eram para nomeação de pessoas a cargos da administração pública federal, e isso existe até hoje, que é um sistema que chama SINC, que é da Casa Civil da Presidência da República. Ela fazia também a consulta processual, verificação de processos sobre contas, sobre tudo sobre aquela pessoa, né, porque, como é adotado até hoje no governo federal, né, não colocar pessoas que respondem a processo. Pesquisava também muito em fontes abertas, que existem muitos canais de conhecimento dentro de fontes abertas, basta localizá-los. Também tinha uma outra coordenação que cuidava já da parte de pessoa jurídica, notadamente realizava compliance jurídico de pessoas jurídicas que, porventura, queriam contratar com o governo federal. Um trabalho muito profícuo, principalmente na época da pandemia. Evitamos muitas fraudes, né? Muitas pessoas que, antes de, né, o governo federal solicitava, né, os ministérios, principalmente da saúde, em conjunto até com a CGU, verificação sobre a idoneidade das pessoas que queriam contratar com o governo federal, porque apareceram muitas pessoas querendo fraudar, né, o governo federal, a venda de insumos que não teriam condições. E essa mesma coordenação, né, junto das outras, proferíamos muitas palestras, né, sobre integridade, né, sobre segurança e integridade, e também ministrávamos cursos de compliance também para interessados, o Ministério da Saúde, outros ministérios também. E, então, foi um trabalho bastante profícuo. Então, a coordenação ela se exaltou muito na administração, e eu recebia, né, na minha pessoa de coordenador, demandas, passava para os meus servidores, os servidores devolviam, e assim eram as solicitações advindas do gabinete, né, principalmente do gabinete da direção-geral, né, que é composto por diretor-geral e diretor adjunto, assessores, desculpa. E os repassavam e depois fazia aferição do material e devolvia. A colocação que tem que fazer que isso tudo pelo poder hierárquico, e que também eu não questionava os porquês e nem os praquéns que eram me solicitados pelo gabinete, né? E eu os devolvia na forma que estava, e muitas vezes voltava, às vezes para pegar uma outra informação a mais, outra informação a menos. Essa era a coordenação que eu trabalhava. Só a título de esclarecimento, porque, para quem não conhece, a ABIN ela é dividida em diretorias e elas ficam distantes uma das outras, né? Por exemplo, a direção-geral ao local onde eu trabalhava, que era o CIM, Centro de Inteligência Nacional, dista aproximadamente 1 quilômetro. Então, às vezes tem-se a sensação que todos nós trabalhávamos juntos. Não, na verdade, todos os departamentos trabalham de forma separada e com acesso eletrônico disponibilizado. Só entra em determinados prédios quem tem acesso eletrônico. Então, essa foi a minha jornada dentro da ABIN, que durou até meados de 2022 e começou lá pelos
último semestre, aí, eu não preciso da data, do ano de 2019. Creio que tenha respondido. Se ela tiver alguma dúvida, eu posso emendar. Não, o senhor explicou. A outra pergunta é como que o senhor chegou até a ABIN, né? Como que o senhor foi nomeado para esse cargo na ABIN? Saiu da Polícia Federal e foi para a ABIN. Foi por indicação de alguém? O senhor fez algum processo seletivo? Não, senhora, foi por indicação do, do agente de Polícia Federal Arlota, chama-se Felipe Arlota, que me indicou para o delegado Ramagem, que à época foi indicado pelo presidente, né, para o Ramagem ser o diretor-geral, e ele havia convidado o Arlota, né, que é o nome de guerra dele, assim vou chamá-lo, para ser o assessor dele, né, o Arlota figurava no cargo de assessor direto, né, acho que chama assessor especial do Ramagem, e foi ele que me conhecia pelo meu currículo, pela minha qualificação, e me convidou para ir para a agência pelos meus méritos, né? Eu não tinha nenhuma indicação política nenhuma, né? Eu nunca fui ligado à política, e foi pelo meu currículo, pela área de inteligência policial, pela área de inteligência clássica, que eu domino muito bem até hoje isso, disserto temas sobre esses assuntos. E foi o Arlota que me convidou para ir para a agência, trabalhar na agência. E de onde eu conheci o Arlota? De operações policiais, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por muitos anos em operações dos grandes eventos que houve, né, no passado, né, desde 2007, mais ou menos, que eu trabalho em grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. Eu simplesmente participei de todos para evitar ataques, essas coisas, muitas vezes. Então, a Lota que me convidou para a agência, e eu queria até fazer uma ponderação, já está nesse assunto, doutora, porque hoje é o dia que eu posso falar. Muitas coisas inverídicas são publicadas acerca do meu nome, né, sob a alegação de jornalistas irresponsáveis, repito, irresponsáveis, jornalista que publicou que eu era braço direito de Jair Bolsonaro, que eu era conhecido como homem do capitão, que foi eu que indiquei o Ramagem à direção-geral da ABIN. Isso é tudo mentira. Eu queria deixar bastante claro agora para a senhora e para todos, o ministro Alexandre de Moraes também, que eu não conheço o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu nunca me encontrei com ele, eu só conheço dele por televisão, eu nunca tive contato dele, nunca recebi nenhuma demanda dele, né? E isso a Polícia Federal tem o material para saber que nos meus dados, que foram todos quebrados, eu nunca tive nenhuma relação com ele, eu só conheço por televisão. Então, isso foi muitas vezes dito, inclusive no plenário do STF, quando passou na televisão, que eu tinha ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a qual eu nunca tive ligação com ele. Então, não foi ele que me indicou para a agência, quem me indicou foi o Arlota, por intermédio, por solicitação do Ramagem. Ramagem também é uma outra pessoa que eu só fui conhecer depois dessa indicação, eu não tinha ligação com ele. Eu só o conhecia também pela brilhante carreira dele, que é um homem digno e um excelente profissional, entendeu? Dentro da polícia, muitas pessoas conheciam o delegado Alexandre Ramagem pelo seu currículo, da mesma forma que eu também era muito conhecido, sou dentro da polícia pelo meu currículo. Então, não sei se respondi a senhora, mas eu queria só fazer essa ponderação, porque isso mexe muito com a cognição das autoridades ministeriais, judiciais. Então, eu queria deixar isso bastante claro desde já. E agradeço a senhora. E se estiver faltando alguma coisa, a senhora pode repetir. Ok. A minha próxima pergunta é qual era a relação funcional do senhor com o Coronel Giancarlo Gomes Rodrigues? Doutora, Giancarlo, que é um militar
o qual eu luto grande admiração pelo trabalho dele, uma pessoa excelente, um pai de família, uma pessoa excelente. Giancarlo, eu conheci ele dentro da ABIN, e em meados, né, início do segundo semestre, eu não sei a data precisa, que também não foi colocado pela autoridade policial no relatório, Jean Carlos passou a trabalhar comigo na CGCIT. E ele, antes disso, trabalhava no DOINT. Esse é um fato que eu estou trazendo à baila, doutora, porque também não está escrito, apesar de ser disso pela autoridade policial. O Jean Carlos passou a trabalhar comigo de determinado momento no ano de 2020, início do segundo semestre de 2020, eu creio. Isso é muito fácil de saber pelos documentos de gestão de pessoal da agência, que é muito organizada quanto a isso. E Jean Carlos era um dos meus subordinados. Na minha equipe, ela flutuava dentro da CGCIP, somando as duas coordenações, em torno de 25 pessoas, entre 20 e 25, às vezes tínhamos mais, às vezes tínhamos menos, e Jean Carlos passou a ser um deles. Tirando a mim e o Jean Carlos, que é um militar, todos eles servidores de carreira da ABIN. Comigo trabalhavam servidores de carreira da ABIN, e a relação dele comigo, que é a pergunta específica da senhora, ele era um dos meus subordinados dentro da CGCIC a partir dessa data que aproximadamente eu mencionei para a senhora. Ok. Em resposta a uma das perguntas anteriores, o senhor falou que o seu setor recebia ordens, né, do gabinete, do diretor-geral e de diversos outros diretores. E o senhor mantinha contato direto com o senhor Alexandre Ramagem? Sim, senhora, eu tinha contato direto dentro institucional, né, porque eu não tinha contato fora da agência com o delegado Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, hoje deputado. Eu tinha relação institucional com ele, né, no trabalho cotidiano, quase que ininterrupta, né? A gente combinou carga de dedicação exclusiva, ele também, trabalhávamos muito. Então, eu conversava com as pessoas da ABIN nessa época que estive lá. Então, eu tinha relação direta, pessoal, institucional, lá dentro da agência com a Ramagem, por e-mail também muito pouco, e também por WhatsApp, que o WhatsApp era um meio de comunicação utilizado dentro da agência. Isso. Então, ele falava muito também comigo por WhatsApp, como eu também falava com as outras pessoas por WhatsApp. Entendi. E os pedidos eram formalizados através de processo administrativo? Como que eram feitos esses pedidos? Tinha uma ordem de serviço das pesquisas que o seu setor realizava? Em parte sim, em parte não. Muitos dos pedidos eles eram informais, né? Me pediam por WhatsApp, e por WhatsApp eu fazia o pedido. Por quê? Muitos dos pedidos, a minha coordenação para dentro da agência, para a direção geral, para os departamentos, as nossas pesquisas, elas eram preparatórias para documentos de outros departamentos de atividade fim. Então, nós, preponderantemente, fazíamos atividade meio dentro, né? Então, muitas das nossas pesquisas, elas, apesar de fazermos documentos informais, não fazíamos relatórios de inteligência, né, que tem uma formalidade muito rígida, e nesses documentos informais encaminhávamos para a atividade fim, para o gabinete. Muitas vezes as pesquisas não eram muito extensas, né, que às vezes eram relatórios sobre empresas, mas muitas vezes eram pesquisas de coisas simples, processuais, cadastrais, sobre pessoas ou sobre empresas, assim, que devolvíamos, às vezes na mesma forma que veio, muitas vezes por e-mail, muitas vezes por WhatsApp, devido à celeridade que a atividade de inteligência demanda. A atividade de inteligência ela é bastante diferente, né, da burocracia da justiça, da burocracia de instituições públicas, né, onde tem um RICO, onde tem muita coisa. A atividade de inteligência ela é permeada pela necessidade, né, de
absorver, muitas vezes, ali a informação e difundir lá ao gestor, né? Essa é a principal atividade da inteligência. Então, né, a nós chegava de tudo e por nós, com muito estudo, com muita dedicação, também buscavam responder quase tudo, em certa parte sendo bastante profícuos, né, nesse aspecto. E dentro desse fluxo de trabalho, né, e das atribuições da sua coordenação, o senhor poderia definir as pessoas que seriam investigadas? Ou o senhor sempre recebia a indicação para realizar as pesquisas? Tinha autonomia de definir quem seriam essas pessoas? Não tinha autonomia. Eu só recebia demandas. Eu não fazia isso, né? Então, recebia demandas do gabinete, demandas de várias pessoas, como eu disse outrora, e eu não fazia definição e escolhia quem quer que seja que ia fazer, entendeu? Que ia ser levantado. Tá. Igualmente, dentro da hierarquia também, então, aos seus subordinados, eles recebiam a ordem diretamente do senhor, é isso? Ou eles poderiam receber ordens diretas de alguma diretoria? Sim, eles recebiam também ordem direta de outras diretorias. Poderiam, sim, os meus coordenadores tinham um alinhamento com outros coordenadores, isso não era uma coisa rígida, entendeu? Outros coordenadores de outros departamentos, que eu creio que seja entre 7 e 10 dentro da agência, espalhados lá, com uma atividade fim, com uma atividade meio, há uma troca de informações muito grande. Até porque as ferramentas disponíveis eram como um cobertor pequeno, não tinha para todos, entendeu? Então, isso muitas vezes era uma coisa bastante compartilhada na busca da informação. Não existia uma rigidez quanto a isso. A denúncia fala no uso indevido do sistema First Mile, né? Eu queria que o senhor me Exato. explicasse se a sua coordenação tinha à disposição este sistema e qual era o objetivo dele. Doutora Luciana, a minha coordenação não tinha acesso ao sistema First Mile. Eu, como coordenador, nunca acessei o sistema First Mile, nunca tive acesso, nunca o vi funcionando. Sabia que ele existia dentro da agência. Era um sistema que ele era administrado, gerido, né, e pesquisado. As pesquisas nele eram feitas dentro de um outro departamento, que era o Departamento de Operações de Inteligência, o DOINT. Ele não foi administrado pela minha coordenação e os meus subordinados não tinham acesso a esses sistemas. A exceção é que o Giancarlo tinha acesso a esse sistema antes de vir trabalhar na minha coordenação, como eu falei também no início sobre o Giancarlo, a alocação dele, desde quando, né, eu cheguei na agência, até quando, em meados de 2020, lá, no segundo semestre, ele passou a integrar a CGSIC, ele trabalhava justamente neste departamento de operações de inteligência, né, onde existia os acessos a essas ferramentas. Eu creio, né, que na denúncia, porque eu não tive acesso a todo o material, né, até porque eu estou preso há 1 ano e 1 mês quase, doutora, e houve uma interpretação muito errada sobre os prints de conversa que figuram na representação policial, porque em julho do ano passado, até na decisão do ministro, ele fala muito que eu tinha acesso à ferramenta, que meus subordinados tinham acesso à ferramenta. Isso não é verdade, né? Tirando o Giancarlo, que teve acesso antes de vir trabalhar comigo, nós não tínhamos nenhum dos meus servidores acesso, e pelo um simples motivo, né? O sistema First Mile, que eu não conheço, mas eu sei qual é a função dele de fazer geolocalização. Os nossos trabalhos não demandam geolocalização de pessoas, sim dados qualificativos, dados processuais e etc. na época. Então, ele era desnecessário, tanto que ele não figurava entre as ferramentas que nós utilizávamos. Utilizávamos outras ferramentas por convênio de outros órgãos do governo federal e muitas fontes abertas, onde tem muito material. Tínhamos um catálogo muito grande de links de fontes abertas,
né? Muito rico em informações. Então, negativo, doutora, não tínhamos acesso ao sistema Força Mari, nem eu e nem meus subordinados. Então, considerando essa a resposta que o senhor deu, o que nós concluímos, então, é que o senhor nunca deu a ordem que fossem realizadas pesquisas neste sistema? Perfeitamente, doutor. Nunca dei O senhor não ordem tinha de... senha de acesso ao sistema, então, né? Porque não era Não, disponibilizado a sua coordenação. não, nem para mim e muito menos para nenhum outro servidor. O senhor chegou a realizar pesquisa sobre o inquérito policial que foi instaurado contra Renan Bolsonaro? Doutora, esse é um dos dados que está descrito na representação policial. Eu recebi uma demanda advinda lá do gabinete, não sei se do diretor-geral ou se do assessor dele, para fazer levantamento de veículos. Assim, acho com quase certeza que eu não tenho acesso ao material da família ou da pessoa lá, do personal trainer lá do Jair Renan. Então, essa demanda foi repassada ao Giancarlo para levantar placas de carro que tinha o nome da pessoa, que é um acesso bastante fácil ao sistema de Detran, entendeu? Então, isso foi demandado sim, somente esse aspecto. Eu não sei de mais nada sobre o inquérito de Jair Renan, não fiz nenhuma outra diligência em inquérito de Jair Renan, e esse fato ocorreu na agência e ele foi devidamente apurado acho que pela Polícia Federal, acho que pela Justiça Federal, sobre o fato ocorrido lá no tocante a Jair Renan. Inclusive, eu não tenho participação nenhuma, senão essa demanda de levantar veículos acerca da pessoa que me parece que é o personal trainer dele. Um negócio assim, entendeu? Mas eu não entendi. O senhor recebeu a demanda de outra pessoa? O senhor recebeu a demanda de quem? Ou eu declinei, ou foi da direção geral, foi na direção geral. Creio que na pessoa do assessor do Ramagem, do Arlota, o assessor especial dele. Entendi. Tá, o senhor. Tá, ok. Na denúncia também menciona que o senhor informou ao senhor Giancarlo que seria uma demanda urgente esse caso. O que que o senhor quis dizer com isso, com demanda urgente? Eu creio, né, para uma resposta rápida, que até tem um acesso bastante rápido de ser feito, creio, né, porque eu não me lembro desse fato da pessoa me pedindo, tanto que eu não me lembro quem pediu, mas é porque quem me solicitou, ou o diretor-geral lá, ou o assessor dele, lá no gabinete, né, ele deve ter me solicitado para que seja feito com certa celeridade, entendeu? Muitas demandas que vinham do gabinete vinham sempre com esse requisito de muita celeridade, muitas, né? O nosso trabalho lá ele era também pautado por muita celeridade. E não foi dada a justificativa. Então, o senhor não sabe o motivo dessa Não, requisição? não, não foi me dada a justificativa, mas eu creio que era para, sei lá, para acompanhar essa pessoa, sabe? Não sei. Aí eu não sei responder essa hora porque não fui eu que fiz a posteriori. Entendi, tá ok, então. Passando para outra questão, outro ponto que a denúncia narra aqui, é sobre a criação de notícias falsas, informações falsas sobre ministros do STF, sobre os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O que que o senhor poderia nos esclarecer sobre esse ponto? Doutora, as mensagens, né, que constam em prints, né, que são atribuídas a mim, atribuídas ao Giancarlo, elas versam sobre publicações que fervilhavam, né, nas redes sociais da época dos fatos, né, que era muito conflagrado politicamente, né, isso vem descrito muitas vezes nas peças dessa ação, e essas informações elas eram compartilhadas com milhares de pessoas, milhares de pessoas. Por exemplo, uma dos temas que tem lá, que foi compartilhado por mim e por Giancarlo, eles versam de coisas que vinham de outras pessoas, a gente não criava nada, mas trocávamos informações, eu e Giancarlo
sempre fomos bastante amigos e trocamos muitas informações acerca de política, de futebol e de outras coisas, entendeu? É uma pessoa, como eu falei para a senhora, eu luto bastante admiração, entendeu? Pela pessoa dele. E as mensagens foram trocadas e a gente troca também pelo mesmo motivo que é ter conhecimento. As pessoas trocam mensagem, milhares de pessoas trocavam mensagem. Então, assim, quando a investigação olha a mim e o Giancarlo, tem essa sensação que nós estamos fazendo um negócio de forma isolada. Não, eu já estou recebendo de outra pessoa, e isso não acontecia só naquela época. Hoje também tem uma situação de instabilidade política no país e as pessoas trocam informações, né, com muita velocidade hoje. Mas vê só que justificativa lixo. Ai, meu irmão, tava espalhando desinformação porque ia atacar o ministro. Não, porque as pessoas fazem isso. Que viagem, meu irmão. Esses bolsonaristas é muita onda. Né? Eu estou preso, eu não acompanho isso. E não houve, que eu queria deixar bem claro para a senhora, quando trocamos essas informações, não houve nenhum ânimo meu, e creio que também do Giancarlo, de desestabilizar instituições, de mitigar, né, as figuras ilustres dos ministros do STF, que eu tanto admiro, entendeu? Porque eu sou formado em Direito e estudioso do Direito, doutor. Então, não tinha nenhum ânimo de estabilizar nenhuma instituição democrática, nem a pessoa de nenhum ministro. E nesse mesmo assunto, eu não conheço nenhum grupo de discriminação, como também foi dito lá, então eu não sei quem são essas pessoas, eu nunca tive acesso a essas pessoas também que nesse processo não estão lá, que estão presas e são atribuídas a elas grupo de discriminação, eu também não os conheço, eu não tinha ligação com essas pessoas, eu não sei quem são. E o que eu saiba, essas pessoas ainda estão presas também no outro inquérito da eu também ainda estou preso há 1 ano e 1 mês, faço colocação para a senhora. Então, em nenhum momento criamos, ou criei, vou falar por mim, em nenhum momento tive ânimo de diminuir os ministros, em nenhum momento tive ânimo de em 2021, às vezes, criar, desestabilizar instituições ou figuras, né, dos ministros, né? Como reforço e digo para a senhora no outro, eu tenho grande apreço, não, e nenhum demérito quanto a eles, entendeu? Por ser da área do direito e por idolatrá-los e estudar pelos livros e cursos dessas pessoas. Entendeu? É o que eu tenho para colocar. Mas o senhor repassou essa mensagem, né? E o senhor deu a Isso. orientação para Giancarlo jogar no grupo dos malucos, aqui consta também. Então, O assim, que seria esse grupo dos malucos? eu não sei para dizer para a senhora, eu falei, eu não conheço ninguém, eu não participava de nenhum grupo e não sei quem são as pessoas de grupo. Eu sei que tem muita gente que compartilhava essas mensagens, mas eu não sei quem são elas, entendeu? E o Giancarlo tinha, né? O Giancarlo pode responder de repente, né? Quais são as pessoas também que se afeiçoavam, né, de estar trocando informações nesse aspecto. Porque a gente recebia de muita gente também, e não só eu, e ele e muitas outras pessoas recebiam e repassavam como isso é feito até hoje, né? E eu deixando bem claro, e o Giancarlo, né, na oportunidade dele também, né, falando sobre o ânimo. Então, eu não sei quem são essas pessoas desse grupo, inclusive a Polícia Federal, quando quebrou o meu WhatsApp, ela sabe também de todos os grupos que eu participava, e se não foi elencado lá é porque, né, corrobora que eu não tinha acesso a nenhum grupo desse. Uma coisa bastante isolada, né? Meu dia era composto com muito mais outras coisas do que essas coisas aí. O senhor fez algum tipo de pesquisa relacionada a estas notícias? Então, teria orientado Giancarlo a não jogar o nome do ministro Barroso no sistema, porque daria muita bandeira. O que significou essa mensagem? A pesquisa, quando a senhora fala, houve uma pesquisa que da positivo que foi feita pela coordenação, isso eu já respondi em sede policial, por solicitação do gabinete sobre a positivo, né, está dentro dos autos já descrito, né, composição societária, controle, essas coisas todas assim.
Quantas outras coisas foram, como eu mencionei anteriormente, né? Quando fala lá do ministro Barroso sobre sobrinho, essas coisas, eu também falei em sede policial. As coisas que eu falei em sede policial, doutora, não foi nada para o papel, não foi para os autos. Eu já tinha falado em sede policial que essas que eu acabei de falar para a senhora, essas informações, elas tinham um condão de conhecimento. Aquela vontade, aquele ímpeto que a gente está vivendo, uma ebulição de política no país como é hoje, né? Hoje, quando eu tenho oportunidade de ver televisão, quero ver jornal, para saber o que está acontecendo no país, porque eu não sou um desinteressado. Então, a vontade era do conhecimento. Entendeu? Então, naquela época, veio uma informação. Quem é o sobrinho do Barroso? Eu falei para o delegado, eu tenho vontade de saber, será que isso é verdade? Mais uma vez estão mentindo, porque eu sou favorável à estabilidade democrática. Eu quero um país melhor também, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Né? E o Giancarlo também é uma pessoa que não gosta disso, entendeu? Eu conheço, pouco que eu conheço dele, da distância. Então, não existe essa, como dito né, de uma forma exagerada, né, como se fosse criminosa, a nossa atuação em desestabilizar, em querer ferir, em querer tirar a imagem das pessoas. Muito contrário disso, doutor, muito ao contrário. O cunho dessas trocas, às vezes minhas, e que são trocas particulares, né, entre mim e o Giancarlo, o cunho é de conhecimento, é da mesma vontade que milhares de brasileiros nutriam e faziam na mesma época e hoje fazem. Só eu não faço porque estou preso. Então, sempre se troca muita informação, muitas coisas que eu também sou contra, tá, doutora? A fake news, e muitas dessas coisas que são fake news, muitas vezes eu quero saber se é verdade ou não, até para desmentir pessoas, entendeu? O bicho tava lá, mamãe, trabalhando pro cara que mentia todo dia, não sei quantas mentiras por dia, parece que é 5, né, que foi a média de Bolsonaro. Isso porque só levava em conta as mentiras que foram vistas, né, registradas e pai ficaram públicas, na real, pô. Aí quer vir com a ladainha dessa, o bicho pega, ataca as outras, joga pro cara e faz, ó, espalha aí no grupo dos malucos. Aí quando chega aí, não, que ele que tava fazendo isso pra poder se informar. Vê que braba, meu irmão. Não, não, não. As pessoas do meu meio, minha mãe, minhas pessoas, toda vez que tem fake news, quando eu estava solto, eu saía alertando a todo mundo, como eu alerto sobre golpes, como eu alerto sobre tudo isso. Porque eu sou um anti-disseminador disso. Eu não gosto que as pessoas caiam nessas coisas. Então, muitas vezes, eu uso a minha inteligência também para ajudar a sociedade nesse aspecto. Então, gostaria de deixar mais frisado para a senhora, entendeu? Que nenhum ânimo do mal houve nisso, entendeu? Então, o ânimo foi de conhecimento e de nenhuma vontade de nenhum demérito dos ministros, repito, por quem eu nutro muita consideração e apreço e sou estudioso do que eles publicam. Eu gosto muito de ler decisões de todos eles. Ok, então como o senhor justificaria? Porque o contexto da conversa que o senhor teve com o Giancarlo dá a entender que estavam construindo alguma notícia, estavam investigando alguma informação relacionada a isso, né? Porque o senhor manda assim a mensagem: será que os doidos vão gostar de saber que o Itaú controla positivo? Preciso que você ache o vínculo do sobrinho barra Barroso. Essa É, mensagem o senhor trocou com o senhor Giancarlo? sim, a mensagem foi trocada, mas eu não sei responder para a senhora não, sobre esse aspecto, não. Não sei o que fervilhava na cabeça naquela época, não. Só repito que eu não tinha nenhum ânimo de construir nenhuma mensagem falsa, porque não construímos, não existe isso construída por mim, uma mensagem falsa. Não tem. Muitas vezes a gente está em busca do conhecimento justamente para fazer o contrário, né? E, meu irmão, eu tô começando a achar que esse bicho aí é parente do ET Bilu. Tá buscando muito por esses negócios de conhecimento. Isso a minha cabeça pensa. Que se formos propagar alguma coisa, que ela seja verdadeira, entendeu? E não falsa. Senhor Marcelo, eu já estou satisfeita. Eu vou passar agora as perguntas à PGR, doutora Lígia e doutor Daniel, por favor.
Muito obrigado, doutora. Bom dia, Obrigada. Excelência. Bom dia, Sr. Marcelo. Obrigado. Bom dia, Excelência. Bom dia, senhor Marcelo. Bom dia, doutores. Doutora, nesse ponto ainda que a senhora acabou de questionar o senhor Marcelo a respeito dessas mensagens que envolviam pesquisas da Positivo, eu gostaria que o investigado, réu no caso já, né, esclarecesse um trecho da mensagem. A senhora perguntou, mas ele não respondeu especificamente em relação a isso. Eu gostaria que ele esclarecesse um trecho da mensagem em que Giancarlo conversa com ele. Essa mensagem está na página 58 da denúncia, e Giancarlo diz: várias reportagens afirmam que ele é sobrinho sim do Barroso. Não tem como jogar nos sistemas porque daria muita bandeira. E o réu responde: ok, senta o dedo para a galera. Ele afirmou, agora há pouco, que fez pesquisas relacionadas a Positivo a partir de uma demanda institucional. E eu gostaria de saber, se a demanda era institucional, o que era que exatamente não podia ser consultado nos sistemas que o senhor tinha acesso e qual era o alerta que o senhor estava buscando evitar ao consultar os dados do ministro Barroso. Pode responder. Sim. Como eu falei anteriormente, a Positivo não é esse pedido aí. Uma coisa houve da Positivo sobre a parte de ação ali, que foi construído em um outro momento, um documento, mas a resposta que eu fiz anteriormente, ela se diz a essa parte aí do sobrinho do Barroso, né? E nesse aspecto aí, quanto a centro-dedo, essas coisas aí, eu não sei explicar para a senhora, entendeu? Eu não me recordo da época o que significava isso. Eu só recordo para a senhora que tínhamos o intuito de ter conhecimento, entendeu? E outras pessoas, muitas pessoas mandavam mensagem para nós, como a gente mandava para outras pessoas também, e eu não participava, e creio que o Giancarlo também não, de nenhum grupo de disseminação que quisesse desestabilizar pessoas. Isso nunca figurou para mim, entendeu? E quanto a essas mensagens da época lá, hoje eu não sei explicar, até porque eu estou preso e não tenho acesso a isso, né? Existe um contexto que eu não tenho mais também meu WhatsApp, como todo mundo tem, eu também não tenho acesso à leitura, como todo mundo tem, então isso, eu não me recordo sobre o porquê dessas mensagens aí. Eu só enfatizo de novo que não houve nenhum ânimo de causar nenhum dano, nem à imagem e nem às instituições, que não é o efetivo, doutora. E na moral, meu irmão, como é que um bicho desse aí tava na Polícia Federal? Na ABIN, meu irmão. Só a data, velho. Excelência, eu gostaria de saber se o réu, perdão, em algum momento já recebeu demandas ou realizou por conta própria pesquisas, né, valentes da estrutura que tinha à sua disposição em função do cargo que exercia, pesquisas que tinham cunho político, né? Se realizou por ordem de quem e a quem encaminhou as informações que foram eventualmente produzidas. Pode responder. Quanto a isso, doutora, assim, eu não me recordo para responder, sabe? Porque, mais uma vez, eu não tenho acesso a hoje às coisas que eu fiz lá atrás, assim. O que eu me lembro sobre essas questões que estão aí na denúncia, que foi eu participei. Agora, quanto à política, né, muitas vezes, quando a gente está trocando mensagem de política, só para enfatizar, né, eu não acessei sistemas fazer esse levantamento, mas a política existe muita coisa em fonte aberta, né? Muitas coisas estão em fonte aberta, muitas coisas que a gente consegue levantar, elas estão em fonte aberta, e, né, as pessoas que trabalham nessa área de inteligência conhecem muita fonte aberta. Então, eu não me lembro, só enfatizando que existem as fontes abertas também. Então, eu não tenho como responder essa pergunta dessa forma, porque esses fatos datam de 4 anos atrás e eu não tenho esse material para concursar hoje, entendeu? Então, não tem como responder. O que será que leva esse bolsonarista a ter esses problemas ali mesmo? Será que foi as cloroquina, meu irmão? Será que é bagulho de ozônio? Eu não sei, mano. É que tem altos que não lembra de altas coisas, né? Não? Ele não sabe nem o que é senta o dedo para espalhar uma fake news. Eu gostaria de saber se o réu já realizou pesquisas
ou já recebeu demandas para realizar pesquisas para verificar perfis que se posicionavam desfavoravelmente ao governo do então presidente Jair Bolsonaro em redes sociais? E se ele realizou, por ordem de quem e a quem encaminhou essas informações? Pode responder. Esse na mesma linha anterior, eu não me recordo. O senhor já recebeu demandas para realizar pesquisas a respeito de servidores do Tribunal Superior Eleitoral? Não me recordo também. Se eu não tenho esse material para concursar, então não me recordo, isso foi me tirado. O senhor chegou a receber demandas ou realizar pesquisas a respeito de membros do Supremo Tribunal Federal? Não me recordo, doutor. O caso é grave, viu, meu velho? Gravíssimo. Em algum momento, o senhor já repassou informações que o senhor obteve por conta da sua atuação funcional, ainda que essas informações tenham sido levantadas em fontes abertas, mas que tenham sido obtidas em razão da sua função, pesquisas realizadas no exercício da sua função de servidor da agência de inteligência. Alguma vez o senhor já repassou essas informações a terceiros não relacionados à agência? Não me recordo, doutor. O senhor já encaminhou informações obtidas nesse mesmo contexto a algum grupo não institucional da ABIN, formado em redes sociais ou não? Não me recordo, doutor. No seu exercício profissional, o senhor já atuou para cooptar perfis de redes sociais direcionados a veicular ou propagar informações que tenham sido produzidas ou estruturadas com a utilização da estrutura da agência? Sabe, tem como repetir? Eu não entendi direito. Deu uma picotadinha para minha voz. De alguma forma, no seu exercício profissional, o senhor já atuou, de alguma forma, a cooptar perfis que já existissem em redes sociais e utilizar esses perfis para divulgar informações que tenham sido produzidas no seu exercício profissional na agência? Pode responder. Desculpa. É cooptar perfis? Isso que o senhor falou? Cooptar? Isso. Não, nunca cooptei nada, nunca fiz nada de pesquisa. O senhor já encaminhou informações produzidas na agência a algum usuário de rede social para que ele publicasse isso em redes sociais? Não, senhora. O senhor se recorda de ter determinado a realização de pesquisas a respeito de um fiscal do IBAMA chamado Hugo Ferreira Neto Loss? Sim, senhora. Pode responder. Tá? Eu vou só pedir para a gente lembrar do método presidencialista. Você tem que esperar a autorização para responder, por favor, tá bom? Mil Pode perdões, responder. doutor. Mil perdões. Quanto a essa pesquisa de Hugo Loss, né, ela foi solicitada pelo gabinete da mesma forma que me eram solicitadas pesquisas sobre cadastros, sobre processos. Acontece que eu não tenho acesso aos autos e queria deixar bastante claro que o nosso setor só fazia pesquisas nesse aspecto de cadastros, de processos, e não foi diferente com a pesquisa desse rapaz que veio, que eu não conheço, e que veio por intermédio de um outro delegado de Polícia Federal. Ele foi ouvido nos autos, que ele foi ao gabinete pedir, não sei se ao Ramagem, não sei se ao Frank, não sei se ao Dr. Carlos Afonso, que também trabalhava na alta administração. Ele foi nos solicitar informações sobre essa pessoa, né, o motivo, como eu disse anteriormente, a doutora Luciana, não me é repassado, nem o para quê também me é repassado. E isso foi solicitado, creio que eu encaminhei para o Jean Carlos, né, para a gente fazer a pesquisa, né, e para o outro setor lá para fazer a pesquisa processual. E eu não sei se é esse caso, e eu queria deixar isso bem, bem patente, quando as pessoas me solicitavam, como eu falei para a senhora, nossos documentos eram preparatórios. Então, quando eu ainda estava solto, que eu li material da representação, eu vi em algum exemplo lá que, por exemplo, o diretor adjunto Frank, ele solicitou a mim um pedaço de informação, que era essa parte sobre cadastros, sobre
sobre processual das pessoas, mas ele também solicitava ao doente as coisas que eles queriam do doente e a outros departamentos também. E e alguém fazia a compilação disso e entregava para ele lá que havia demandas também. Então, essa pessoa, a mim foi solicitada, respondendo a excelentíssima procuradora, essa pessoa desse rapaz foi solicitada nestes termos para a gente fazer levantamento de cadastro processual e etc. Dele, que era feito no meu setor. E se houve congruência de solicitações para outros dados, não foi feito para nós, e sim para outros setores, que era comum, né, o gabinete fazer isso, ele solicitar para um departamento o conteúdo A, para o outro departamento o conteúdo B, e eles, né, faziam a compilação disso e não nós. Então, esse caso é um caso patente disso, que foi demandado, sim, à nossa coordenação, e não a mim, por esse delegado, que eu não me recordo o nome, no gabinete, né, para fazer a pesquisa acerca dessa pessoa nas nossas atribuições, que eram sobre a pessoa, né, a parte processual, a parte de contas e etc. Excelência, o réu respondeu agora que sim, foi demandado para realizar pesquisas a respeito dessa pessoa especificamente, nos limites e nas funções ordinárias do trabalho que exercia na agência, né? A denúncia afirma que o réu determinou ao Correio Giancarlo que pesquisasse o nome do fiscal do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Loss, e apresentou em seguida a motivação de que o alvo, por ter exercido as suas funções regulares de fiscalização, e aqui eu abro aspas, atingiu agora o presidente da República diretamente. Era função da Agência Brasileira de Inteligência fazer pesquisas sobre alvos que eventualmente atingissem o presidente de alguma forma? O que é que ele queria dizer exatamente com essa mensagem? O senhor pode responder. Sim, senhora. Olha, essa mensagem eu devo ter recebido de quem me demandou, entendeu? Por isso que eu escrevi ela aí, apesar de muitas vezes, quando eu demandar, eu não precisar escrever, até porque as pessoas não me indicavam quanto a isso. Mas, de certa forma, eu vou só trazer a um conhecimento que não sei se é o caso, né? Vou trazer a dado exemplificativo, mas eu não sei se é o caso. É uma das funções, sim, da agência, entendeu? A integridade da família e do presidente da República. Existe uma coordenação lá no Departamento de Operações de Inteligência que estavam sempre monitorando as ameaças ao presidente da República, como existe com o atual presidente da República também. Então, isso é uma coisa que existe. Não sei se é o caso desses aí, e essa colocação que eu fiz lá, ela não necessariamente seria o mote para fazer pesquisa, mas eu não a inventei e eu não a recebi de forma direta. Isso deve ter sido medido pela pessoa que demandou, ou lá do gabinete, ou essas pessoas que eu citei anteriormente, né, do gabinete da direção geral, ou seus assessores. E hoje eu não me recordo quem solicitou, eu só sei dizer que veio por conta de um delegado que trabalhava em um outro órgão de governo, não sei se da área de ambiente, alguma coisa assim. Excelência, bom dia. Bom Senhor dia. Marcelo, dentro dessa perspectiva, Excelência, eu gostaria de entender, o senhor Marcelo afirmou que a ferramenta First Mile não era de acesso à sua coordenação, porque existia uma divisão aí de autorização de regulamento para acesso. De que maneira era feita essa regulamentação no âmbito da ABIN? Existia um documento oficial que dizia qual coordenação poderia usar qual ferramenta, ou isso era por pessoa, ou seja, por servidor que tinha autorização? O senhor pode responder. Sim, senhora. Quanto ao First Mile, eu não tenho nenhuma condição de responder, eu até falei isso anteriormente, né? A minha coordenação não tinha acesso, nós não éramos gestores, muito menos administradores do sistema, e isso me parece que está bem claro dentro dos autos, né? Quem administrava isso era
né, as pessoas lá do doente, que é o Departamento de Operações de Inteligência, que também era distante do prédio onde a gente trabalhava. Agora, outros sistemas de convênio com os órgãos, as instituições do governo federal, tais como eu também já citei, do Sinterpol, da Polícia Federal, do Macros, da CGU, né? E acho que só esse, né? Mas outro algum não me recordo agora, da Receita também, da parte de cadastro, eram geridos por uma das coordenações lá da minha coordenação geral, que era essa parte de ver qual servidor, né, carecia. Isso, quem fazia a solicitação eram os diretores de departamento para esses sistemas, né, que são conveniados do governo federal, que hoje existem vários convênios entre esses órgãos para trabalho em conjunto, né? As administrações públicas, elas sempre criaram pontes entre as instituições para melhor servir a sociedade. Então, mas quanto ao First Mile, eu não sei responder ao senhor que quem demandava. Eu creio, pelo que eu conheço, né, meus parcos conhecimentos sobre isso, que o First Mile era uma ferramenta que ficava somente, como outras, dentro do Departamento de Operações de Inteligência, que tinha um caráter muito mais reservado do que os outros departamentos. Todos os departamentos tinham um certo alinhamento, e o Departamento de Operações de Inteligência é como se fosse uma agência dentro da agência, né? O trabalho deles era muito mais fechado, muito mais ali. Então, essa ferramenta ficava lá dentro o Departamento de Operações de Inteligência, do qual eu não tinha acesso, não tinha conhecimento e nunca fiz uso e nunca precisei desse trabalho, como eu declinei anteriormente. O nosso trabalho não demandava geolocalização, que era o que essa ferramenta fazia. Excelência, o senhor Marcelo mencionou na sua fala que muitas das informações trocadas eram feitas de maneiras informais, de maneira informal, inclusive utilização de WhatsApp. Eu gostaria de saber quais as medidas de contra-inteligência que eles utilizavam para assegurar a integridade dessas informações, o sigilo. O senhor pode responder. Sim, as medidas do próprio telefone nosso, né, da nossa aplicativos de proteção, alguma coisa de repente codificada, não tinha muito disso não. Nossos documentos eram preparatórios, né, e eles eram encaminhados dessa forma, assim. Muitas vezes por WhatsApp, quando ela era demandada rápido, muitas vezes por um documento informal, que tinha um modelinho lá, que é o que a agência mais faz, né, entre ela, e as mensagens também corriam por WhatsApp, corriam por documentos, e assim funciona, e não funciona só na agência, não funciona em outros órgãos também, entendeu? E é a proteção que o próprio servidor pode fazer desse dado ali, que muitas vezes, né, nós não temos ferramentas de serviço público, né, baixo clero, muitas vezes não existe ferramenta, né? Então não existe aparelho, não existe recurso material. Muitas vezes, né, na totalidade dos órgãos, somos obrigados a usar o nosso material para o serviço público andar, né? O nosso recurso para o recurso público andar. Então, nessa parte em particular, queríamos ter um mundo perfeito, mas não temos. Na resposta do senhor, o senhor mencionou como mote de consulta positivo vontade de conhecimento. Era comum essas consultas para matar curiosidade, para criar o seu próprio conhecimento, essa vontade do conhecimento? Não, isso quando eu me referi, era somente a essas publicações aí que foram ditas, que foram trocadas entre mim e o Giancarlo quando a gente conversava sobre política, e as outras pessoas que conversavam com a gente sobre política, né? O trabalho da agência é bastante diferente, a gente não faz as coisas por conhecimento, não, somente por demandas. Sempre por demandas, e muitas demandas, muitas vezes com horários, né, bem dilatados para atender a muitas demandas que tínhamos, devido à excelência, devido a uma grande gestão do deputado Ramagem enquanto diretor da agência, que buscava a eficiência do serviço público, entendeu? Por isso que fizemos muitos trabalhos na busca da proteção e eficiência, né, sobre o serviço público. Sem mais perguntas, excelência. Ok, então encerrados os questionamentos
por parte da PGR. Passo a defesa do réu Marcelo pelo doutor Hassan. Por favor, doutor. Obrigado, Excelência, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos os colegas advogados e advogadas. Bom dia, demais acusados. Bom dia, Marcelo. Excelência, eu tenho poucas perguntas. Tá? A primeira é só para esclarecer um ponto, Excelência, que, a meu ver, ficou um pouco confuso, pelo menos para mim. Eu gostaria que o Marcelo explicasse isso um pouco melhor. Ele disse lá a questão do First Mile e com relação ao Giancarlo. Você só que ele respondesse, né, se o Giancarlo, ele disse que usou o First Mile, mas se o Giancarlo usou o First Mile quando estava lotado no 5. O senhor pode responder. Obrigado, doutora. E peço perdão de novo, porque eu atrapalhei o sistema presidencialista aí na última resposta. Me desculpa, às vezes a ansiedade de falar. Me perdoa, tá, doutora Luciana? Doutor Hassan, negativo, enquanto o Giancarlo trabalhava na CGSIC, em nenhum momento ele fez uso, né, da ferramenta First Mile, porque, como eu disse antes, o objeto do nosso trabalho não demandava geolocalização a princípio, né? E o First Mile é uma ferramenta que eu vim a descobrir depois de bom tempo dentro da agência e não fiz uso dela, não conheço ela, não sei sobre hoje ela é contestada pela ilegalidade, também não sei da legalidade dela. O que eu ouvia muito dentro da agência é que ela foi comprada, né, sobre a égide da legislação, né, toda correta, mas eu não conheço nada disso, como não conheço a ferramenta, como eu nunca demandei, como eu nunca recebi e como eu nunca tive acesso. E o Giancarlo, quando fez uso, e ele já disse isso já, ele fez uso quando ele trabalhava no Departamento de Operações de Inteligência, que creio eu que tinha uma ferramenta como legal, né, porque ao servidor, né, por princípio da legalidade, né, deveria sempre chegar e deve sempre chegar coisas lícitas, né, como essa ferramenta, e eu não conheço sobre ela, e ela não foi usada dentro da CGSIC e nem por esse servidor. Excelência, gostaria que o Marcelo respondesse. Ele sabe informar se teria havido dentro da BIM pesquisas anteriores a respeito dessa questão lá da Positivo. Esclareço, Excelência, esclareço aqui. Eu gostaria que ele dissesse, ele sabe informar se essa questão referente a Positivo teria sido pesquisada por outras pessoas na BIM um ano antes. O senhor pode responder. Sim, eu afirmo que houve muitas pesquisas, mas eu só conheço, né, essa de dentro das peças que eu li quando eu ainda estava solto, né, que foi a representação da autoridade policial, e lá elencou algumas pesquisas do First Mile, que havia sido pelo First Mile, né, e que eu não sei quem solicitou, mas eram solicitadas ao Departamento de Operação de Inteligência. E isso era de conhecimento, né, em determinado tempo. Eu sabia que a ferramenta existia, e depois eu fui saber muito dela com a operação policial, com a televisão. E quando eu li a matéria também, eu vi que as pessoas que estavam no doente alegaram o uso, né? Eu desconheço qual o tema de defesa desses servidores de lá, mas eles alegaram que foi feito o uso, né? E qual o motivo, para quem, eu desconheço, mas que foram utilizadas anteriormente, sim, elas foram utilizadas. E isso eu tenho conhecimento através da representação da autoridade policial. Excelência, só para esclarecer aqui, porque aparentemente a Excelência pode entender que está fugindo ao ponto aqui, mas só para esclarecer, quando da sessão realizada no dia 6 de maio, né, para análise do recebimento da denúncia com relação a esse núcleo 4, foi inclusive dito pelo ministro Alexandre de Moraes, em um determinado momento, respondendo, se eu não me engano, a um questionamento que foi feito pelo ministro Flávio Dino, né, de que o Marcelo Beaumême teria participado da segurança do então candidato, né, Jair Bolsonaro, quando das eleições de 2018, inclusive estaria lá no dia em Juiz de Fora, quando ocorreu lá, né, aquele atentado contra a vida do então candidato.
Então, eu gostaria só de esclarecer isso, Excelência, porque eu acho relevante, até mesmo para entender, né, o papel do acusado Marcelo. Eu queria saber se ele participou da segurança do então candidato, né, Jair Bolsonaro, quando das eleições de 2018. Tá, pode responder. Obrigado, doutora. Doutor Hassan, essa segurança do presidente Bolsonaro, eu nunca trabalhei, como eu já disse anteriormente, eu nunca conheci o ex-presidente Bolsonaro, e muito menos na minha carreira da Polícia Federal, eu trabalhei na segurança dele. A minha carreira na Polícia Federal ela sempre foi pautada pela área de inteligência e principalmente pela área de operações policiais, e onde eu fiz muitas operações. E eu queria, né, até deixar claro nesse aspecto que eu não conheço o ex-presidente Bolsonaro, eu não trabalhei na segurança dele em nenhum momento, quer seja antes dele ser eleito, no final de 2018, quer seja depois dele, quando o presidente, né, que fica por conta do GSI, a segurança dele, eu também nunca trabalhei lá. E antes, nesse aspecto, na época da eleição, existe um fato muito, muito triste de responsabilidade que a mim foi atribuído, e eu levo a conhecimento, isso é muito importante levar a conhecimento, porque, mais uma vez eu digo que as mentiras publicadas também, como eu falei anteriormente, já uma, né, sobre me chamarem de homem do capitão, teve um jornalista responsável que disse que no dia da facada, que o atentado que o presidente sofreu em Juiz de Fora, eu era o responsável por uma segurança clandestina do presidente para assegurar que a facada fosse fake, que foi uma facada fake. Esse jornalista fez um vídeo de mais de 1 hora sobre a minha pessoa, dizendo que eu fiz uma segurança clandestina para assegurar um fato que teria sido mentiroso, né? Que foi somente projetado pelo ex-presidente para ele ganhar a eleição. Isso me causou muito mal físico e muito mal público, porque as pessoas têm como se eu fosse uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro e não fui. Então, eu queria deixar também esclarecido isso, que além de não ter sido segurança dele, não conhecê-lo, né, nunca ter recebido nada dele, não sou político e não participei, não estava em Juiz de Fora no dia da facada. Inclusive, né, eu estava na cidade do Rio de Janeiro trabalhando em operações contra organizações criminosas e contra tráfico de armas e munições, doutor. Excelência, satisfeito, sem mais perguntas. Obrigado, Marcelo. Encerradas as perguntas, então, pela defesa de Marcelo Araújo Gormevê, questiono as demais defesas se tem algum questionamento ao réu. Aí vou pedir para os doutores levantarem a mãozinha do Zoom ou a mão mesmo, que aí eu já vou colocar aqui em ordem alfabética. Pela defesa do réu Reginaldo, só? Pois não, então, doutor Diego. Bom dia, renovo o voto a todos. Seriam 2 perguntas básicas, apenas se o senhor Marcelo conhece o senhor Reginaldo e se já participou de alguma reunião com ele. O senhor pode responder. Bom dia, doutor. Doutor, eu não conheço o Reginaldo, que o senhor está falando, não sei nem o sobrenome, e nunca participei com nenhuma reunião com ele. Eu não conheço, tirando as outras pessoas aí, tirando o Jean Carlos, eu não conheço nenhuma das outras pessoas. Perfeito, muito obrigado, senhor Marcelo, muito obrigado, excelência, sem mais perguntas. Ok. Doutora Juliana, pela defesa do réu Giancarlo. Obrigada, excelência. Bom dia, procuradores, bom dia, advogados, defensor, acusados, eventuais. Excelência, eu gostaria de que o Marcelo esclarecesse, por gentileza, como que foi a chegada do senhor Giancarlo no SIM, no órgão onde ele trabalhava, se foi ele quem requisitou o senhor Giancarlo. O senhor pode responder. Obrigado. Bom dia, doutora. Bom dia, Giancarlo. O Giancarlo, como eu falei anteriormente, é um excelente profissional. A ida dele para o SIM, ela nasceu de uma vontade do gabinete,
porque eu precisava na minha equipe de uma pessoa com muita expertise na área de fontes abertas, entendeu? Porque foi uma função que ele desempenhou dentro da CGCIC de pesquisar fontes abertas. Giancarlo é um excelente profissional com conhecimento incrível, né? Eu não conheço uma outra pessoa com conhecimento tão grande quanto o Giancarlo nessa área de fontes abertas, na área de nos poder esclarecer dados de internet. Ele conhece muito bem sobre esse assunto, sobre informática, e eu precisava na minha equipe de uma pessoa com esse perfil, devido à grande demanda de trabalhos nesse aspecto. E foi um acordo de cavalheiros lá no gabinete, que aí foge da minha alçada, né, dele ter sido removido para a nossa equipe, que o recebeu, doutora, com muita excelência e com muita satisfação, porque, além de um grande profissional, ele é uma pessoa de fácil relacionamento, entendeu? E os trabalhos foram muito bem realizados com a presença dele, nesse aspecto. Então, respondendo à senhora, né, veio da alta administração, veio por uma demanda exacerbada que tínhamos de ter um outro servidor, e ele foi muito bem recepcionado trabalhando conosco, e creio que ele também tenha essa visão do trabalho com toda a equipe, que, repiso, variava entre 20 a 25 servidores. Doutora Juliana está nos ouvindo? Que a minha impressão é que a doutora Juliana travou. Travou, tá parada. É. Vamos aguardar para ver se retorna. Tem um contato? É. Eles caíram. Nós vamos aguardar, então, antes de encerrar, ver se a defesa de Giancarlo... Excelência, a defesa de Guilherme também tem perguntas. Vamos adiantando, então, doutor. Pode fazer as perguntas. Bom dia, Excelência, bom dia a todos. Excelência, só gostaria de saber do senhor Marcelo se ele conhece o réu, o tenente-coronel Marcos Almeida. O senhor pode responder. Obrigado, doutora. O doutor representante do Marcos Almeida aí, a resposta é negativa, eu não conheço, para ser mais preciso. Obrigado, Excelência. Sem mais perguntas. Vou só identificar a defesa do réu Guilherme, porque os três doutores estão juntos, né? Doutor Leonardo. José Carlos Bittencourt e Tiago Silva. Ok. Perfeito. Vamos aguardar, então. Doutora Juliana, está nos ouvindo? A senhora caiu? Muito obrigada por ter aguardado, Excelência. Gostaria de fazer mais uma única pergunta, por gentileza. Na questão ali das mensagens do servidor Hugo Loss, o senhor recebe encaminhada a mensagem, atingiu agora o presidente da República. O senhor se lembra quem é que mandou essa mensagem para o senhor? O senhor pode responder. Ok, doutora. Doutora Juliana, negativa, é uma mensagem encaminhada, mas eu não sei quem me encaminhou precisamente. Possivelmente, como eu falei de forma anterior, né, veio do gabinete, porque o delegado de Polícia Federal que foi solicitar, ele solicitou isso lá no gabinete. Né? Então, assim, isso veio por mensagem encaminhada, lógico, esclarecendo, eu recebi de alguém. Esse alguém foi do gabinete da direção geral e hoje, devido a não ter mais o meu material, estar preso há um ano e um mês praticamente, né, eu não sei quem foi a pessoa que me encaminhou, entendeu? Creio que tenha respondido. Perfeito, obrigado. Satisfeito, Excelência. Muito obrigada. Doutores, mais algum questionamento? Não? Pela defesa, doutor Hassan, nenhum acréscimo? Excelência, não, nenhum acréscimo.
Perfeito. Então, senhor Marcelo, o senhor quer acrescentar algum outro detalhe ao seu depoimento? Doutora Luciana, eu não preciso acrescentar mais nada, que tudo que eu precisava esclarecer está esclarecido. Eu só gostaria de fazer uma solicitação, se for possível. Pode falar. Eu pediria, doutora, que não tem muito a ver com o processo, se o Ministério Público, se o tribunal poderia dar um pouco de atenção ao meu pedido de liberdade, porque eu estou preso há 1 ano e 8 meses e não é fácil estar preso. A minha saúde já vem sendo debilitada dia a dia, estou com problemas de saúde, entendeu? Tenho sido tratado, mas a cada dia que passa, a ansiedade vai mastigando o nosso corpo, entendeu, doutora? Então, assim, se os excelentíssimos procuradores que estão online puderem analisar meus pedidos que tem aí dentro, se a senhora também no gabinete puder verificar, entendeu? Se há possibilidade por uma medida alternativa ou outra assim. Então, eu estou pedindo, sou eu que estou pedindo, não é meu advogado, eu estou pedindo isso pela minha participação, pela minha vontade de esclarecer e pela minha saúde também, que amanhã eu faço 56 anos de idade. É só isso. Deus abençoe a todos aí. Eu agradeço a senhora, né, que agora também passa a ter grande apreço. Ok, senhor Marcelo. Então, eu declaro encerrado o seu interrogatório. Foi feito aqui o registro integral, né, da sua fala. E o senhor já está dispensado. O senhor tem o direito de acompanhar as demais oitivas, tá ok? Tá ok, doutora. Eu vou, pelo motivo que, só a última colocação, pelo motivo que o doutor Hassan colocou, a unidade aqui muitas vezes precisa desse acesso aqui. Eu estou à disposição, entendeu? Se for necessário, é só fazer contato com a unidade aqui, que eles me trazem de volta. Eu vou deixar isso tudo esclarecido para o diretor aqui. Tá ok? Muito obrigado. Bom trabalho para todos. Eu não vou acompanhar, tá? Obrigada, tenha um bom dia. Então, doutores, na sequência eu já... Complicado, vamos, velho. Complicadíssimo as coisas pro lado desse bicho aí. Pense no policial federal pra gostar de buscar conhecimento. Ele é fã do ET Bilu, no mínimo. Enfim, eu vou encerrar já o vídeo por aqui. Obrigado a quem assistiu até então. Peço que se inscreva no canal caso não seja ainda inscrito. Deixa like, comenta alguma coisa também para fortalecer o engajamento. O que é que vocês acham? Esse bicho aí busca muito conhecimento, mas que nem adianta muito das coisas, né? Que ele esquece de tudo. Mas é isso. Obrigado, tamo junto, até a próxima. Para o Pista sem anistia e sem saidinha, que tá ligado, né? O Pista bom. Pega o Pista assim, ó. Preso. Chorar um engano. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!